Uma das experiências mais legais que o ser humano pode fazer é reassistir um filme depois que você cresceu, um filme da sua infância. Você assistir ele depois quando você tá mais velho e notar coisas que você não notava quando era criança. E um dos filmes que me emocionou bastante nos últimos meses aí que eu assisti me trouxe uma visão muito interessante sobre vários aspectos da vida, mas principalmente sobre esse que eu vou falar hoje, carros, e como ele influenciou a minha cabeça a entender melhor a arrogância e como que é e o tanto, né, que é importante se desconstruir a arrogância para salvar muitas das nossas relações. Meu nome é Igor, tá começando o podcast do Quase Adulto. Tem tanto tempo que eu não gravo, eu fico com medo de não saber o que eu tô fazendo. Com certeza eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu já não sei desde setembro, quando eu comecei esse podcast. Então, assim, eu não tenho nada pra deixar vocês na expectativa. Quem já conhece sabe que é ruim, vai, enfim, continuar achando. Mas quem não teve essa oportunidade ainda de descobrir, vai ficar sabendo agora. Eu tava falando sobre vocês, sobre carros, né, que foi um filme que eu assisti nos últimos dias e mexeu muito comigo, cara. Tu vê a forma como a arrogância, ela é relatada naquele filme, na personificação do Relâmpago McQueen é a própria arrogância, entendeu? Ele é um cara, assim, muito soberbo e que se acha muito melhor do que os caipira, né, de Radiator Springs. Ele até fala isso em alguns momentos do filme. Eu vou falar aqui sobre Carros 1. Eu assisti o 2 e o 3 depois e assim, a gente só constata mais um pouco do processo de amadurecimento que esse carro vai passar durante os filmes e durante o período que ele vai ter que passar lá em Radiator Springs, né? A gente conhece o personagem do Relâmpago McQueen como o piloto mais da hora, o carro mais da hora. Eu não sei se eu falo piloto ou carro, porque é meio que os dois, né? Mas isso pouco importa. Então, o que mais importa mesmo é você ver aquele personagem que é muito carismático e muito bem definido naquele filme, que é, assim, feito para crianças, mas que ele atinge todos os públicos, né? Eu fui atingido de uma forma quando eu era criança totalmente diferente. Eu lembro só de ver o Relâmpago McQueen lá e, tipo, ver bagulho de corrida que eu gosto bastante hoje em dia, mas eu gostava muito também quando era criança. Mas, assim, por um tempo não gostei, mas enfim, isso não vem ao caso. E aí a gente só viu tanto que o cara era, porra, muito brabo. Relâmpago McQueen, cara, tá ali na luta pela Copa Pistão. E é um piloto, assim, que tem uma personalidade muito forte. Isso me faz pensar nos dias de hoje a personalidade das pessoas e a forma como elas lidam com a pessoa que elas são, tá entendendo? Então, tipo, se uma pessoa tem uma personalidade muito forte e é uma personalidade bem definida, a arrogância dessa pessoa tende a ser um fator meio inerente, sabe? Não é inerente, talvez a palavra é tipo meio de lei, entendeu? A pessoa ser arrogante. A gente vê isso. A gente tá vendo isso aí lá no BBB, mano. A Carol Conká, ela é uma mina super arrogante. E eu acho que foi uma coisa que foi criada e que inventaram e colocaram na cabeça dela essa arrogância como uma forma de resistência também. E de personalidade, né, mano? Porque, assim, como artista, ela, por mais que assim não seja, sei lá, a Anitta, tá ligado? Ela é uma artista que tem uma personalidade muito forte, tem uma cultura toda que ela carrega, que é uma força, que é de uma força muito grande. Isso colabora pra arrogância que ela tá mostrando pra gente lá no Big Brother. E o Relâmpago McQueen, ele tem uma personalidade até parecida, porque ele era um piloto jovem no primeiro filme, né? No terceiro ele já tá velho. Se vocês não assistiram, vão assistir, é bom o terceiro filme também. E ele era um piloto jovem, com toda a moral e todo o ânimo de todo mundo para que ele fosse o campeão da Copa Pistão, que no universo ali é como se fosse ganhar o título da Fórmula 1, entendeu? Então,
toda a marra que ele tinha era sustentada pela mídia, pelas fãs dele lá, que eram aquelas gêmeazinhas e tal. E acompanhar a forma com que isso influenciou a relação dele com as outras pessoas é um negócio muito interessante para se observar, porque muitas pessoas são assim. Muitas pessoas têm uma arrogância muito parecida com a do Relâmpago McQueen, e assim, nem são, pô, sei lá, o Relâmpago McQueen, tá ligado, né? Nem é uma galera tão interessante assim, igual ele. Mas, como eu tava falando, quando eu era criança eu nem enxergava isso, sabe? Ou se enxergava era algo muito implícito e eu não conseguia fazer associações na minha cabeça que me trariam uma visão de aprendizado do filme que me deu na última vez que eu assisti. E acompanhar o Relâmpago ali naquele perrengue, né, que ele vai ter que passar de certa forma, que quem não lembra assim do filme, ele tá a caminho da Copa Pistão, depois de, enfim, passar por uma corrida lá que eu acho que ele ganha ou chega entre os 3 primeiros, né? E aí ele tá lá com o Mac, que é o caminhão dele, né, que faz o transporte e tal, e eles vão tem que viajar pro outro lado do país, enfim. E aí ele cai no sono com o Mac e o carro solta o caminhão, né, ele solta a traseira e o Relâmpago McQueen sai da parte de trás do caminhão e fica perdido lá na rodovia, enfim, perde o Mac. E aí ele acaba aparecendo perdidão numa cidade muito interior, assim, uma cidade bem tradicional ali nos Estados Unidos, e é bem essas questões de cidades tradicionais também são interior zona, igual aqui no Brasil, enfim. Eu acho que a representação de uma cidade interiorana foi muito, muito bem retratada ali. Eu vejo várias cidades aqui perto da cidade que eu moro que tem, enfim, momentos e situações muito parecidas, típicas de cidade pequena. E aí o Relâmpago McQueen, ele faz uma bagunça lá quando ele chega na cidade, que ele enfim, ele destrói pra caramba lá o chão, enfim. E aí ele é julgado lá no tribunal, que tá toda a cidade lá no tribunal, enfim. Aí ele tem que passar uns dias lá em Radiator Springs pra consertar as coisas. E lá ele conhece a Sally, que é eu ia falar uma mina, mas ela é uma Porsche Carrera 911. E é uma personagem que é muito importante pro Relâmpago em alguns momentos do filme. Todos os personagens são importantes, mas claro que a Sally, o Doc e o Matt são os que mais têm um protagonismo ali e os outros pilotos, né? O rei lá, que eu esqueci o nome, que é o carro azul da Dinoco, e o Chick Hicks também são personagens muito importantes, mas lá em Radiator Springs os mais importantes pro Relâmpago são o Doc, a Sally e o Matt, que são os personagens que mais têm contato com ele. A gente vê o Relâmpago chegar lá com toda a moral de um cara muito famoso, de um cara que merece o reconhecimento, claro, pelo trabalho que faz, mas que a humanidade dele traduz uma arrogância que é totalmente, assim, com perdão da palavra, muito escrota, sabe? Ele trata os caipira lá como se fosse um bando de animal, como pessoas que não merecem a atenção, o tempo dele. E ver isso é um negócio assim, até meio dolorido. Hoje em dia, eu fui assistir o filme, eu fiquei com muita dó, tá ligado? Das pessoas ali, do jeito que ele tratava as pessoas, com um menosprezo muito grande. E características de pessoas, né, arrogantes, cara. É muito tenso você ver um bagulho deles e se identificar em alguns momentos, entendeu? Eu me identifiquei um pouco com pessoas que já passaram pela minha vida com uma arrogância, enfim, na escola, em outros lugares. Eu já passei por momentos assim, e a inocência de algumas pessoas ali, tipo o Matt, que no começo do filme até ele construiu uma amizade com o Relâmpago, ele é muito maltratado, entendeu? Ele é um cara assim que tem uma humildade, uma inocência que blinda ele bastante. E a gente acompanha o passar do Relâmpago ali, que ele tenta
se preparar para a Copa Pistão, que é o objetivo da vida dele, ele foi criado para isso, enfim, não é demérito nenhum você se preparar para alguma coisa, tá totalmente certo. Mas ele perde um pouco do tato pela sensibilidade de algumas experiências, que é uma coisa que é muito importante nas relações humanas, que são valorizar as experiências e os momentos e a simplicidade das coisas, entendeu? Então, a gente passa o filme vendo o Relâmpago com aquela arrogância de não querer fazer as coisas ali, porque por causa do preconceito que ele tem com a galera ali, que, porra, não é famosa igual ele, que não é nem se fala de dinheiro no filme, mas dá pra ver ali que, pô, o Relâmpago é como se fosse um cara badalado, rico, né? Dá pra fazer essa associação, sim, sem medo. E a gente vê o passar do tempo no filme, ele vai começando a se libertar para ter algumas relações com as pessoas. Então, a gente vê uma das minhas cenas favoritas é aquela que ele e o Matt vão para um celeiro, alguma coisa assim, um pasto. E aí tem uns tratores lá que parecem bois, né? E aí eles buzinam e fazem os tratores, enfim, acordarem lá do sono. E é uma cena assim, muito engraçada, eu gosto bastante. E aquilo valoriza e faz com que o Relâmpago entenda a simplicidade das relações humanas. Outra cena também muito importante é ele com a Sally, quando eles vão para um passeio. A Sally, enfim, conversa com ele bastante. Eles abrem o coração mesmo, sabe? Ela fala sobre coisas que são importantes para ela, e ele, enfim, ouve, ele acata, ele entende. E é uma relação muito traduzida ali na humanidade do personagem, entendeu? E é um negócio que eu às vezes eu tive que passar por essas arrogâncias, porque eu sou um cara que, abrindo aqui meu coração pra vocês, eu sou um cara que eu não gostaria de estar na situação do Relâmpago ali, entendeu? Assim, com pessoas que primeiramente, pessoas que eu não conheço, eu já fico desconfortável, mas pessoas que são total diferente do meu ciclo, eu não sou uma pessoa muito aberta a experiências, eu tô tentando aprender a ser mais assim. E ele, enfim, teve que passar por ali, e isso foi muito importante pra ele, mas se eu tivesse numa situação daquela, eu ficaria com dificuldade de passar por essa experiência, igual ele teve, sabe? E eu me vi em alguns momentos, tipo, em situações que eu tive que passar com família que eu não sou muito próximo, com amigos que eu não sou muito próximo, sabe? Pessoas assim, colegas, sabe? E me abrir pra experiência, me abrir pra coisas novas e desconstruir alguns dos padrões de comportamento, de pensamento e de coisas que afetam total a minha personalidade, a pessoa que eu sou. Eu acho que com o Relâmpago foi muito assim. Ele... Caraca, é muito legal, tô fazendo um episódio sobre carros, é o filme da minha infância. Obrigado por terem me proporcionado isso aí, todo o apoio que vocês estão me dando, viu? Só um espaço aqui para fazer um agradecimento. Agora, voltando ao assunto, o Relâmpago ele passa por momentos que eu me vi na pele dele, e os personagens também, os personagens de Radiator Springs passam por momentos que eu me vi na lataria deles, né? Eu acho que é lataria, não pele. Enfim... E aquilo abriu muito os meus olhos para processos de desconstrução de arrogância, sabe? Quando a gente passa a nossa vida numa bolha, e a gente passa, independentemente de onde você é, da escola que você estudou, da família que você tem, enfim, você sempre vai passar por bolhas, e essas bolhas elas criam arrogâncias mesmo. Criam arrogâncias nossas de pensar que o nosso mundo é melhor, que a nossa experiência da vida, que a nossa visão da vida é maior, mais ampla. E a gente vê uma simplicidade em alguns momentos que nos faz repensar e ficar tipo, nossa, eu não sei nada dessa vida mesmo, tá ligado? Eu já passei muito por essa sensação, entendeu? De respirar fundo e falar, cara, eu sou muito um cisco, um grão de areia no universo, tá ligado? E eu não sou porra nenhuma, entendeu? E eu acho que o Relâmpago aprendeu isso bastante no filme. Eu aprendi e reaprendi as vezes que eu assisti esse filme.
esse processo. Que a arrogância, ela é uma coisa que, de certa forma, né, até certa medida, é importante porque ela te coloca num patamar elevado. Eu não tô dizendo pra você ser 100% não arrogante, porque eu acho que a pessoa que tem que reconhecer os seus méritos, entendeu? E o Relâmpago reconhece bastante os méritos deles, mas a questão é passar do limite sempre, né? O limite, tudo em excesso faz mal, né? Água demais afoga. A minha mãe sempre fala isso pra mim. E a gente passa por esse processo de rever as nossas atitudes, as formas como a gente age, trata as outras pessoas. E é um processo dolorido, viu? Não é fácil você ver que você tá sendo arrogante, que você tá sendo prepotente, que você tá querendo mesmo impor sua vontade, enfim. Não é nem a questão de impor sua vontade, talvez é mais... É maior do que isso, é querer que as coisas sejam do seu jeito. E não vão ser, tá ligado? Nunca vão ser do seu jeito a sua vida inteira, entendeu? A não ser que você seja, sei lá, um super-herói. Nem se for também, né? O Homem-Aranha vive se ferrando lá. Mas o Homem-Aranha não é arrogante, né? O Relâmpago McQueen é. Esse filme me ensina muito, cara. Me ensina muito. Me ensina a me colocar em igualdade com as outras pessoas e ver que a pessoa mais humilde do mundo, e até a pessoa que você vê e julga com menos conhecimento no mundo, ela tem uma história, uma visão de mundo que você não tem e que provavelmente vale a pena você entender. Tá entendendo? A gente cresceu acostumado a ver Eliana, Ana Hickman, até Geraldo Luiz mais recentemente, né, lá na Record e tal, eles fazem sempre aqueles programas. A Globo também, várias redes, elas fazem muitos programas com pessoas que saíram do nada e que tiveram uma ideia revolucionária, que tiveram uma visão de mundo revolucionária, entendeu? Pessoas que saíram do lugar mais assim, não inóspito, mas com pouca mídia, entendeu? As pessoas que saem desses lugares, elas constroem impérios, pérolas, coisas muito grandes, muito grandiosas. E você ter a humildade para ouvir, para aprender com essas pessoas, para sentar na varanda da casa da sua avó e ouvir o que ela tem para contar, ao invés de ficar no telefone, é um passo muito difícil de se dar. Não é a coisa mais fácil do mundo. Porque o seu mundinho ali no telefone, cara, é a coisa é a coisa mais preciosa que você tem, porque é tudo que você tem. E a sua vida gira em torno disso, tá entendendo? Então, se ver num lugar de aprendiz é muito difícil, viu? Não vou mentir pra você não, é muito difícil. Ter a humildade pra sentar e ouvir um conselho é uma coisa que é só pros fortes, tá ligado? É muito mais fácil ser arrogante, muito mais fácil. Mas as pessoas mais da hora do mundo, as pessoas mais interessantes e agradáveis do mundo, elas sentam, escutam, rebatem, criam um diálogo, conversam. Foram coisas que eu aprendi nesses meus 18 aninhos de vida aí, que eu posso morrer tranquilo sabendo que eu busquei o máximo na minha vida não ser uma pessoa arrogante, e fui, claro, em muitos momentos. Assim como as pessoas são. E é meio da nossa natureza, mas saber que você sempre tentou o máximo é maravilhoso, é muito recompensador. E acompanhando, né, o filme, a gente vê que no final o Relâmpago consegue ir pra Copa Pistão e o pessoal lá de Radiator Springs ajuda muito ele, eles estão ali junto com ele, enfim, ele se abre, né, pra experiência e desconstrói essa arrogância, né, ao longo do filme. Eu acho que o principal que esse filme quer passar é essa relação. Claro que para as crianças é um monte de carrinho e tal, falante, e era essa a graça pra mim, pelo menos quando eu era criança. Mas se colocar no seu lugar de ouvinte, de paciente, de aprendiz, é um dos pilares desse filme também, que é uma coisa que eles tentam ensinar pra gente. E então
o filme passa muito bem isso, né? E aí a gente vê o Relâmpago ir pra Copa Pistão, né? E ele disputa muito lá com o Chick Hicks, né? Que é é um Chevrolet Monte Carlo, se eu não me engano. Que é aquele carro verde, né? Que é um bigodinho, tem até um bigodinho. Que é muito característico de um cara que é mais arrogante que o McQueen, pra falar a verdade. Mas, enfim, ele não teve a experiência que o McQueen teve. E cara, eu preciso buscar o nome do maluco da Dinoco. Pera aí, que eu vou até pesquisar isso aqui agora, que eu fiquei muito encucado com isso. É o Rei, que é um carro inspirado num carro da NASCAR, que até o cara que dubla ele é o piloto do carro que foi inspirado nele, chama Richard Petty, pra quem gosta de automobilismo aí. O Chick Hicks também foi inspirado a corrida toda ali na Copa Pistão, os circuitos, as coisas, tudo parece ser bem inspirado na NASCAR, que é uma corrida muito tradicional, né? Um campeonato de automobilismo muito adorado e conhecido lá nos Estados Unidos, enfim. O Rei e o Chick Hicks e o... Ah, agora que eu lembrei, cara, que mole. É porque os três, eles chegaram ao mesmo tempo, né, na corrida, lá no começo do filme. Aí no final é o desempate, por isso que tá os três. Isso. Fui burro. Lá, me perdoem. E aí os três fazem essa corrida, só que o Richard Petty, né, que é o Rei, ele sofre um acidente na corrida. E ele é um cara assim, que é o ídolo do McQueen. E eles estão ali, né, competindo, e você vê o que o McQueen vai fazer, entendeu? Com todo esse aprendizado que ele teve. Ele vai pra cima da Copa Pistão, porque já estavam acabando, tava nas últimas voltas da corrida. Ou ele vai fazer alguma coisa diferente, o que ele vai fazer? E aí o filme quebra, e eu me peguei chorando nessa cena, na última vez que eu assisti o filme. O McQueen vai lá, chega assim no Rei, né? E ele puxa o carro até o final. E coloca o Rei pra chegar na frente dele. E assim, ele abre a interpretação das pessoas que estão assistindo ao filme, pra elas entenderem o que é o significado de tudo isso, né? Eu fecho o episódio por aqui. Acho que vocês têm que refletir um pouco. Também, igual eu, parei pra refletir um pouco sobre o simbolismo de tudo isso que o Relâmpago McQueen e tudo que o filme Carros passa pra gente, que a gente mal percebe quando é criança e que a gente cresce e tem que reassistir esses filmes, entendeu? A Disney, né, ela tem a Disney e a Pixar, são as duas produtoras do filme, elas têm uma visão de mundo muito interessante pra passar pra gente. Então, se você gostou desse episódio, me dá um feedback mais tarde lá. Vai lá no Instagram, manda mensagem pra mim, eu respondo todo mundo. Não sou estrela ainda pra negar a atenção de vocês. É muito importante pra mim, inclusive, ter a interação de vocês. Então, vai lá, comenta, diz o que você gostou. Diz algum filme também que você goste. Se você quiser que eu faça a minha visão desse filme, né? Eu não vou dizer uma análise, porque acho que é um pouco prepotente demais dizer que eu tô analisando o filme. Eu só tô analisando, de certa forma, o comportamento e dizer como que esse filme afetou a minha vida. E é um tipo de dinâmica que eu gosto muito de fazer e de trazer aqui pra vocês. Então, pelo amor de Deus, né? Se você nunca assistiu Carros, vai assistir. Tem no Disney Plus lá. Você que, assina o Disney Plus aí, ou se não, compra o filme, aluga, dá um jeito aí, cara. É muito importante. Assista o Carros 2 e o Carros 3 também, são muito bons. Continue acompanhando a gente. Vai lá seguir a gente no Instagram, viu? @oquaseadulto. Se você também não segue o meu outro projeto de podcast, que é um podcast que eu faço com meu amigo Cesser, o Arena 34, vai lá também. Ouve, a gente já fez 2 episódios, um sobre a final da Libertadores e um sobre o Super Bowl. Toda semana tem episódio lá também, igual aqui no Quase Adulto. Então, vai lá, aproveita, viu? Tem muito conteúdo legal sempre vindo aí pra vocês. E é isso. Obrigado por acompanhar, por estar aqui até agora. E beijo, queijo, tchau.